Uma das coisas que o bombeiro civil precisa se atentar é que muitos vídeos no YouTube são muito antigos e muitos protocolos de atendimento de primeiros socorros, eles não podem ser mais utilizados na nossa época, porque eles ficaram ultrapassados. Então algumas pessoas aí têm respiração boca a boca, tem tentar ouvir a respiração, tem coisas que já estão ultrapassadas, né? Então o bombeiro civil ele tem que estar sempre se atualizando. E algumas pessoas, às vezes na entrevista, vão ser perguntadas por que você quer ser um bombeiro civil, né? Eu penso que o bombeiro civil faz da gente uma pessoa melhor, ou deveria fazer uma pessoa melhor. Se você faz o curso apenas para arrumar emprego, você não fez com o objetivo completo, né? Você fez simplesmente porque você queria arrumar emprego. O bombeiro civil ele te deixa mais atento quando você leva a sério, né, a profissão. Ele te deixa mais atento às circunstâncias da vida. Você já anda na rua diferente, você já verifica os riscos, né? Muitas vezes os cidadãos comuns às vezes se colocam em situações de risco. Pessoas que às vezes passam, adolescentes, né, principalmente meninas, passam em ruas que desertas, né? Poderiam pegar outra rua, poderiam esperar alguém passar para ir junto, mas passam em ruas desertas e uma simples abordagem de alguém que está dentro de um carro pode causar uma situação de estupro, uma situação de violência. Então, ser bombeiro civil te deixa uma pessoa melhor em querer transmitir esse tipo de conhecimento que você tem no curso. Ser prudente às vezes no trânsito, ser prudente quando você desce de uma condução, no momento que você vai atravessar a rua, né? Você fica mais atento. E outra coisa, você passa a se preocupar também com o próximo. Ontem eu vi uma cena num supermercado, que eu não vou citar aqui o nome, mas uma moça desmaiou devido ao calor, né? E você está dentro do estabelecimento comercial, né? A prestação de socorro ali tem que ser do estabelecimento. Então, o que o bombeiro civil faz numa situação dessa? Primeiro, você observa. Você tem que observar o que aconteceu, como vai ser o procedimento, se aquela pessoa vai ser atendida, né? Se não houver ninguém para atender, se você realmente também quiser se prontificar a atender, né? Sabendo que você tem que estar bem certo o que você vai fazer, até porque se você trabalha numa empresa, você vai estar representando a empresa que você trabalha. Então, eu notei que muitas pessoas pegaram os celulares para filmar, né? E se você faz um procedimento errado e jogam isso na internet, o que vai acontecer com você em relação à sua empresa? Então a pessoa que não trabalha, ainda não tem experiência, tem que ficar observando, tem que estar atento a tudo isso, né? Tem gente que acha que já pode sair com a farda do bombeiro civil na rua, não pode, né? Não pode sair. As pessoas pensam, vou chegar lá na minha rua tirando onda, não pode. Tem muitas coisas que o bombeiro civil precisa atentar antes, né, de tudo, de todas as coisas. E o cidadão que trabalhava nesse supermercado simplesmente fez o que o curso sempre fala que as pessoas fazem. Pegou a mulher pelo colo e saiu levando sem destino e colocou a mulher num carro que nem só Deus sabe de quem era aquele carro, né? Não procurou saber quem era o familiar, né? Às vezes dá vontade de chegar, se a pessoa for humilde mesmo, de coração, chamar essa pessoa, conversar, vem cá, você que fez aquele atendimento, você posso te dar um conselho, se você for humilde e entender o que eu vou falar para você, você quer ouvir o conselho? Ah, quero sim, ah, não quero, né? Tudo tem que ser de acordo com o que a pessoa vai assimilar. Quero ouvir o conselho. Olha, cara, você procedeu totalmente errado. A moça desmaiou, ela possivelmente bateu no veículo. Se ela bateu no veículo, bateu com a cabeça, ela se transformou pode ter se transformado em uma vítima traumática, né? Ela sofreu um desmaio, coisa comum que às vezes as pessoas sofrem em ambiente muito quente, né, dentro do supermercado, ou a pessoa às vezes tem um desmaio por algum medicamento, por falta de alimentação, por N motivos, né? A pessoa desmaiou, ela de uma vítima clínica, ela pode ter passado a uma vítima traumática. Dependendo da posição que ela caiu,
no que ela bateu, né? E ela caiu perto de um carro, parece que ela realmente chegou a bater no carro. E o cara simplesmente pegou ela pelo braço, quer dizer, ele, sem saber, ele acaba colocando, ele acaba se colocando num artigo da lei em que ele faz uma coisa, ele age de uma forma que ele não compreende que aquilo pode trazer um problema criminal para ele, um processo criminal para ele. Ele pode ter agravado a situação daquela pessoa. E aí você percebe a diferença entre o saber e o você não saber nada. E você percebe a necessidade que há em ter cursos para seguranças, para funcionários. Naquele momento, os seguranças poderiam isolar a área, né, enquanto um está verificando se a pessoa está consciente, né, conversando com a pessoa, verificando se ela pode estar surtando ou se ela pode estar dando informações de forma aleatória, de forma sem assimilar o que está dizendo, né? Você saber se a pessoa está confusa, se a pessoa realmente está na realidade dos fatos, procurar os parentes, procurar entender o que aconteceu, se aquela pessoa toma medicamento, você fazer uma análise, que é isso que o bombeiro civil ensina a gente. Antes de qualquer procedimento, também, se a pessoa está consciente, ela tem o direito de recusar o atendimento. Você imagina, você se agarra uma pessoa e a pessoa fala, me larga, e você insiste naquilo, você já está cometendo um crime. O bombeiro civil, ele sabe que ele precisa da autorização da pessoa para qualquer procedimento. Até para você desengasgar uma pessoa, você precisa pedir autorização para essa pessoa. Posso te ajudar? Sou bombeiro civil, tenho preparo em primeiros socorros, posso ajudar você? Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Se ela disser que não, você não vai, como ensina no curso, você não vai abandonar essa pessoa. Você vai, então eu não vou, eu vou respeitar o que a senhora está me dizendo aqui, mas eu vou ficar aqui só observando, tentando de alguma forma dar um auxílio à senhora, tá? Não vou chegar e não vou fazer, vou aceitar a sua recusa, porque é um direito da pessoa, um direito do cidadão. E ali você não discute com a vítima, você não retruca, você entende as razões, né? Do que aquela pessoa está passando, simplesmente você acompanha, você vai procurando socorro, você vai procurando saber quem é o parente, né? E assim funciona, né? Assim funciona o atendimento. Mas a pessoa não tendo ciência, aí você vai conversar com a pessoa, de repente você até fala para ela, cara, por que você não faz um curso de bombeiro civil para da próxima vez que você precisar entender uma situação, você realmente ter essa noção. E o curso de bombeiro civil é uma coisa que deveria ser, já começar a inspirar essas situações dentro das escolas. Não só de bombeiro civil, como também curso de salva-vida, procedimentos no mar, né, o que é correnteza, né, corrente de retorno. Tudo isso é muito importante. A informação, ela pode salvar vidas. Porque se você tem 3 pessoas que estão sendo puxadas pela correnteza, né, pela corrente de retorno, se pelo menos uma ou duas delas souberem para que lado elas podem nadar para sair daquela corrente, e se tiver outra, ela prosseguir nadando até sair, você facilita o atendimento, o socorro do salva-vida. Porque aquela pessoa saindo da correnteza, ela mesma vai poder sair da água, né? Ela entendendo, quando você compreende a situação, é mais fácil você ser salvo. E quantas pessoas perderam seus entes queridos que talvez poderiam estar vivos se tivesse essa informação, né? É nesse ponto que eu quero chegar. Outra questão, nós sabemos que o bombeiro civil ele não pode fazer procedimento invasivo, mas tem uma questão aqui, né, que a gente precisa conversar a respeito. Eu estou falando que você vai fazer uma traqueostomia na pessoa, que isso não existe, você não tem você não é médico, você não pode fazer isso. Mas existe a questão da criança traqueostomizada, criança. Geralmente essas crianças, eu sei disso porque eu fui pai de uma criança com traqueostomia e sei como é que funciona. Os pais são ensinados, muitas vezes pouco orientados, assim, mal ensinados a respeito do procedimento com a traqueostomia. Limpeza, né? Você retira a cânula, passa o cotonete por dentro para tirar aquela secreção que endurece, você faz a aspiração, tudo isso você aprende, né?
Só que às vezes há uma má vontade, às vezes dos médicos, e às vezes tem médicos que têm boa vontade, enfermeiras que ensinam direitinho, né? Então, só que quando uma criança está usando aquele velcro que eu sempre critiquei, que tem um rasga-rasga do lado, que se a criança tira um lado e puxa, a tracostomia sai, ou quando a criança está usando a lycra, né, um material que puxa, quando a criança puxa, a tracostomia sai toda e depois para você colocar de volta, você vai ter que tirar aquilo, às vezes está amarrado, você não tem nada para cortar, né? Até para você utilizar alguma ferramenta de corte, você pode machucar a criança que vai estar agitada ali. Então tudo isso tem que ser conversado muito seriamente. Porque se uma criança tem uma cânula zero e ela tirar aquilo, em poucos segundos ela perde o oxigênio. Foi o que aconteceu na minha família e eu tenho isso como exemplo. Agora, o problema é que alguns pais, quando vê os filhos ficando escuros sem oxigênio, o que eles fazem? Eles travam. Muitas pessoas entendem primeiro socorro, mas quando chega na situação, eles travam e não conseguem realizar nenhum procedimento, não conseguem tomar nenhuma iniciativa. Né? E, e geralmente a pessoa que poderia fazer alguma coisa travou. E quando você não tem conhecimento, como você vai botar a tracostomia sem o conhecimento? Através desse problema que eu passei, eu vi uma médica colocando a tracostomia do meu filho de longe, de longe. E eu aprendi, e foi isso que salvou a vida do meu filho, porque aconteceu exatamente esse travamento por parte da minha esposa, que no momento em que podia agir, ela, coisa do organismo da pessoa, né, travou, não conseguia reagir. E por mais que eu me chamasse, parece que entrou em transe, né? Então eu lembrei, cara, na hora que você pede a Deus, né, ajuda, Deus te faz até lembrar de como era o procedimento de colocar uma tracostomia. Agora, aonde eu quero chegar com isso? É viável um bombeiro civil entender isso? Porque, vê bem a minha condição, eu sou bombeiro civil, eu não posso fazer procedimento invasivo, eu sei disso. Mas imagina se eu me deparo com uma situação dessa, em que a mãe trava, o pai não sabe fazer e uma criança morre. Em que situação eu fico? Eu deixo a criança morrer ou eu atuo? Você entende? Ali, o fator crucial é a vida. A criança já está morta, sem aquela tracostomia sendo colocada de forma correta, ela já está morta. Ela já está morta. Se não surgir ninguém ali em pouco tempo para colocar, isso eu falo no momento em que você percebe que a criança está perdendo o ar. É como se uma pessoa tivesse engasgada, não parcialmente, né, que você manda a pessoa tossir e a pessoa consegue jogar fora, mas completamente, que você precisa fazer a manobra de Hemis, né? E se você fizer errado, você pode prejudicar mais ainda, mas naquele momento você conhece, é mais fácil, tem mais chance de você conseguir ajudar aquela pessoa do que a outra pessoa que não conhece. Então, esse procedimento precisa ser avaliado. Esse procedimento da questão da tracostomia precisa ser avaliado. É um procedimento invasivo? Sim e não, né? Até porque a passagem da cânula já existe, a cânula é externa, né? Você não vai enfiar nada na cânula, mas é uma coisa fácil de se fazer. Tipo, se a cânula estivesse obstruída e você colocar essa cânula de volta, você não vai resolver o problema. Então a primeira atitude, a pessoa deveria olhar dentro da cânula para verificar se está obstruída. Se está obstruída, um cotonete resolve o problema. Passou o cotonete por dentro, isso com a cânula do lado de fora. E o procedimento que é de forma lateral, né? Encaixa como se fosse a chave de um carro. Encaixa, entrou com a cânula e colocou, pronto, se salvou a vida da criança. Esse procedimento precisa ser analisado por parte do Corpo de Bombeiro, por parte do Bombeiro Civil, porque a hora que acontecer, você vê muito as situações de engasgo de criança que com a manobra de tapotagem você salva a vida da criança. Não é uma questão invasiva ali, você não faz nada invasivo. Mas você observa se a garganta da criança está obstruída e tal, né? E nessa questão da tracostomia seria um critério invasivo, mas que necessário o conhecimento. Se chega numa situação dessa, pelo menos você sabendo, você vai orientar os pais. Pai, você faz o procedimento, né,
nessa situação, mas pode haver outras situações, outras circunstâncias. Imagina a criança abandonada com tracostomia. Nós sabemos que muitas mães, muitos pais abandonam, né? Muitas mães abandonam seus filhos, nunca mais voltam lá para o hospital porque o filho nasce com problema. E o que não pode acontecer com uma criança dessa na rua, né? Ser abandonado na rua, ser jogado fora, porque as pessoas não sabem lidar com aquela situação. Pode acontecer. E você precisar estar ali para salvar a vida. Então, é uma questão que precisava ser analisada. Não estou dizendo aqui que eu vou fazer isso ou aquilo. Não, a questão é uma questão que precisa ser avaliada se realmente é possível inserir isso num curso, pelo menos a instrução. Isso não simplesmente você vai pensar o seguinte: você quase não vê pessoa com tracostomia criança, né? Na vida. Você quase não vê, você vê mais adulto. As que você vê são raras. Agora, situações desse tipo vai ser mais raro ainda. Vai ser muito raro acontecer uma coisa dessa. Mas se vier acontecer, pelo menos você sabe como agir. Você sabe. E lógico que você tem que estar amparado pela lei para poder fazer isso. É essa questão aqui. Se você não tiver amparado, você vai estar correndo todos os riscos, né? Assumir todos os riscos da situação, depois vai ter que responder na justiça. Mas que é muito importante ser analisada essa questão. Então fica aí mais uma dica. Na questão do bombeiro civil, por que você quer ser um bombeiro civil? Você precisa se perguntar: eu quero arrumar um emprego. Cara, bombeiro civil é não só uma profissão, mas é um ideal de vida, né? Porque você não vai se sair pelo mundo se metendo em problema. Não é para isso que você é bombeiro civil. Mas você conhecer como combate um incêndio, uma situação, todo mundo passa por uma situação de emergência, você vai estar mais capacitado para lidar com as situações, seja num carro que pega fogo, você vai saber como usar o extintor, você vai saber como se aproximar daquilo. Se você não tem roupa de aproximação, você não vai se aproximar, você vai guardar a integridade, a sua integridade primeiro, você vai entender o que o curso ensina. Sem esse conhecimento, você vai ver um monte de gente fazendo besteira, como que foi no caso do supermercado. Naquele momento ali era para o gerente do supermercado analisar aquela situação e entender por que isso aconteceu. Mas isso vai passar batido, por quê? Porque ninguém muitas vezes não está interessado em resolver isso. Até o dia que dá um problema, até o dia que jogam na internet e dá um problema judicial, né? E ali começam a se interessar. Tudo é dinheiro, né? Tudo é movido a prejuízo. Então, aconteceu um sinistro, o que aconteceu? Tem que ser relatado, tem que verificar por que aconteceu. Porque ali, cara, caberia uma vaga de trabalho de uma equipe de brigadista, de uma equipe de bombeiro civil. Caberia ali uma vaga. E que poderia... você fazendo isso, você está pensando na qualidade de vida dos seus clientes, né? Às vezes você chega em certos shoppings, em certos lugares, observa como que está a mangueira dentro da caixa de incêndio. Amarrada, toda colocada de mau jeito, em alguns lugares está bem colocado, mas você percebe que o extintor, numa situação totalmente ali, que tem loja, que teve uma loja que outro dia eu quase tropecei no extintor de incêndio, sabe? Os caras fazem as coisas de qualquer jeito, né? Então sempre o jeito. Aqueles sprinkler não sai nem terra dali, porque às vezes não existe passagem de água para aquilo ali. Então é só fachada muitas vezes. E ali vai deixando de lado, vai deixando as coisas passarem, depois estão sendo responsabilizados criminalmente. Depois, para poder não gastar muito dinheiro, vão pagar um alto preço. A sorte que no Brasil as coisas não são levadas a sério. Porque se fosse levado mais a sério, as pessoas não morreriam com tanta facilidade na mão de certas pessoas, né? E teríamos mais emprego nessa área, mais pessoas conhecedoras das situações que poderiam ajudar outras pessoas, né? E a gente teria menos triste com todas essas coisas que nós vemos aí, incêndios, os jovens lá no Ninho do Urubu, né? Os jovens lá na Boate Kiss. Nós teríamos menos prejuízos para a vida das pessoas, né? Menos morte, menos sofrimento. O conhecimento desse tipo de coisa, de primeiros socorros, faz com que
você consiga transmitir, ainda mais na internet, de boa fé, e abrir a mente das pessoas para uma situação melhor de vida, né? Para uma realidade melhor de entender o cotidiano que ela vive, entender os perigos que lhe cercam.